Muita gente já recebeu os benefícios liberados pelo governo federal nessa pandemia. Porém, ainda tem quem enfrenta dificuldades para ter acesso ao auxílio emergencial. E para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas também de quem está em casa, a gente recebe hoje o superintendente regional da Caixa, Clayton Rosa Carneiro. Clayton, a gente vai recebendo, como é de praxe, aqui as perguntas pela internet. Eu vou lendo aqui do jeito que chega mesmo. É a dúvida do pessoal de casa. E vamos lá então para a primeira pergunta. O Denis do Ipiranga pergunta aqui: é possível fazer algum acordo com meu patrão que me permita sacar o FGTS? Primeiramente, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bem, o Fundo de Garantia, ele tem a previsibilidade do saque aniversário. As pessoas que fizeram essa opção já estão recebendo. E o saque e a orientação, né, a normatização com relação à movimentação do Fundo de Garantia não mudou nada. Ou seja, as pessoas só podem sacar o seu Fundo de Garantia se tiver uma rescisão sem justa causa. E aí sim, o patrão e o acordo entre patrão e empregado prevalece. A Miriam de Bebedouro pergunta: eu sou solteira e moro sozinha. Se eu me encaixar nas condições do auxílio, posso pegar? Sim, pode pegar. Ela pode fazer seu cadastro, né, através do aplicativo Auxílio Emergencial. Ela tem até o dia 1º de julho para fazer isso, independente se ela não fez até agora. E mesmo ela fazendo tardiamente, né, depois ela recebe, se ela for elegível, se ela tiver o direito, ela recebe as 3 parcelas. Agora a pergunta vem aqui do Jardim Porto Seguro de Ribeirão Preto. O Alexander pergunta: recebi a mensagem do aplicativo que meu auxílio foi depositado na minha conta, porém o saldo continua no zero. O que pode estar acontecendo? Quando acontece da informação chegar no aplicativo dele que ele foi aprovado, é diferente quando realmente está creditado. Então, nós temos um lote de pessoas que ele consulta e está lá aprovado, mas ainda não foi creditado. É um lapso temporal, né? Quer dizer, um intervalo de tempo curto que isso acontece, mas lá na agência mesmo, qualquer agência da Caixa, a gente consegue certificar se já foi creditado ou não e ele consegue fazer o recebimento. Caso ele já tenha feito isso e percebeu que ainda não caiu, é porque está na iminência de cair. Mas se ele ainda enxerga o saldo, é porque, ou melhor, se a agência enxerga o saldo, ele já pode fazer o seu resgate. A partir do momento que foi acreditado, ele já pode movimentar. Agora vamos saber lá de Franca. A pergunta vem do José Alexandre, pergunta: eu posso utilizar o FGTS para pagar empréstimos? Não, o Fundo de Garantia, as leis de movimentação do Fundo de Garantia continuam as mesmas. Ele só pode usar na habitação, né, para as prestações ou saldo devedor. Ele também, se ele tiver uma doença, uma neoplasia maligna, ele pode também requerer, ou numa rescisão sem justa causa. São alguns dos casos, né? Mas a lei continua mesmo. Aqui a gente para pagamento de dívidas, não. Tá certo. Aqui a gente tem a pergunta do Elton do Sertãozinho, que é uma pergunta que tem acontecido com outras pessoas também, inclusive uma matéria que a gente fez essa semana em Serrana. Meu auxílio emergencial foi negado por um motivo de seguro-desemprego, mas não tenho mais parcelas a receber e não consigo fazer a contestação nem recadastrar. Não existe opção para contestar e o novo cadastramento fala que o CPF já foi cadastrado. O que devo fazer? Em alguns casos, quando o CPF, por algum motivo, não é acatado, eu vou descrever 2 casos, né? O caso ele ainda acredita que tem o direito. Ele pode recadastrar ou entrar com recurso no aplicativo e pedir nova análise. Se ele, mesmo assim, não conseguir, que é o caso do ouvinte aí, que o CPF dele não é acatado, por algum motivo, o CPF dele tem algum tratamento a ser feito na Receita Federal, onde ele deve procurar regularização junto à Receita. Se nenhum dos motivos, se algum dos motivos não foi atendido, o direito dele ainda permanece, ele pode ingressar
requerendo o seu direito individualmente, né? E aí até judicialmente. Clayton, a Isabel de Itaquaritinga pergunta, também um problema que vem acontecendo com muita gente. Meu auxílio está em análise há mais de um mês, o que posso fazer? Ótimo. É a pergunta que eu esperava, porque nós pagamos já 50 milhões de brasileiros, foram 96 milhões de cadastramentos, 46 milhões não foram elegíveis, ou seja, não têm o direito, e tem mais um lote, né? mais uma fatia significante da sociedade que fez seu cadastramento, mas consta como em análise. A expectativa nossa é que seja concluída essas análises pela Dataprévia ainda essa semana. Nós não temos ainda uma definição precisa de quando vai acontecer, mas em sendo concretizada essa análise, imediatamente nós saberemos e pagaremos aos beneficiários. Então, para a angústia daqueles que ainda continuem a análise, eu tenho a dizer que ele faz parte do universo que continua da mesma forma, né? Ou seja, no mesmo grupo, que ainda está em análise. A Dataprévia com certeza chegarão a esses beneficiários. A Marcela aqui de Ribeirão Preto pergunta, gostaria de saber se quem paga o carnê do INSS tem direito a receber esse auxílio emergencial, no caso, aquelas pessoas que contribuem, né? O contribuidor, quem faz contribuição individual, mas encontra-se desempregado, ele tem o direito, sim. Está lá entre os arrolados das pessoas que podem requerer o seu benefício. Ele estando desempregado e sendo microempresário individual ou participa de uma função de trabalho onde ele é independente, né? Ele pode requerer, sim. O Luciano de Ribeirão Preto pergunta, eu crio um filho de 14 anos sozinho, fiz cadastro no auxílio emergencial e fui aprovado, mas com R$600. Não era para ser 1.200? Se não, o porquê? O filho dele, né? Provavelmente ele tem que comprovar que está desempregado. Diferente de uma pessoa que nem iniciou a trabalhar. São situações diferentes. Obviamente, essas questões analisadas pela Dataprévia e pelo Ministério da Cidadania e sempre é analisado o núcleo familiar. Então, as pessoas devem preencher aquele cadastro do auxílio emergencial com toda a família e ali mencionar todos os CPFs da família e a condição de cada um. E aí o cruzamento começa desde o auxílio do Bolsa Família e se conclui até quem realmente tem o direito de receber. No caso do filho especificamente, a interpretação por hora que é feita pelo que ele foi demonstrado é que o filho não está desempregado. Na verdade, ele não começou na atividade laboral. Tá, a gente tem uma pergunta aqui praticamente nesse sentido também, de uma mulher, ela chama Fátima aqui de Ribeirão Preto. Ela pergunta, ela é mãe, né, tem uma filha, é MEI e mora apenas com a filha, no caso. É considerada chefe de família e tem direito ao auxílio de 1.200. Mesmo se a filha receber a pensão, então essa pensão continua, mesmo se a filha receber? A pergunta ficou meio confusa. Exatamente, eu também fiquei um pouco confuso. Pelo que eu entendi na pergunta aqui, Clayton, foi se ela tem direito de receber, se a filha também receber a pensão. Será que ela teria direito aos R$1.200 se a filha recebesse a pensão? É isso? Eu acho que é isso que ela quis dizer. Há uma pensão, né? Uma pensão do pai, por exemplo. O Bolsa Família, ele foi criado e já foi antes do auxílio emergencial. E ele leva em consideração também o núcleo familiar, né? Então, se a pessoa tem uma quantidade de filhos, para cada filho é calculado um benefício. E isso para aqueles filhos menores de 18 anos. Se a mãe também for a chefe de família, né? No caso, ela também tem o direito de R$600. Então, ela teria direito de 600 como chefe de família e 600 dos filhos. Ela só vai receber mais de R$1.200
se tiver um dos filhos morando com ela que está desempregado. Aí ela pode chegar no patamar de 1.800. No caso dela, que é 1.200, eu acredito que a filha da Fátima, né, que perguntou, realmente não está desempregada e não é o caso da idade também. Então, acredito que esteja correto. Tá certo, então. Clayton, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Foi muito importante aqui para a gente hoje. A gente agradece. Rafael, se me permite, eu podia anunciar que a segunda parcela não iniciou ainda? Claro, fica à vontade. Porque as pessoas procuram muito a Caixa nesse momento, dizendo que não recebeu ainda a segunda parcela, mas não recebeu mesmo, né? Porque o calendário ainda não foi divulgado. Então é importante deixar uma prestação de serviço para todos de que não foi divulgado ainda o calendário do segunda parcela e quando for anunciado, aí sim começaremos o pagamento. Então, que fique aí todo mundo ciente de que nós devemos aguardar os próximos dias para saber quando que vai começar o pagamento da segunda parcela. Tá certo, a gente agradece a sua participação aqui. Uma boa tarde para o senhor. Não